tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa 8ª temporada, direto aqui de Florianópolis. E estamos quase completando 2 anos, junto com as comemorações de 18 anos do TDC Floripa 2025. E hoje o papo aqui é sobre inovação, é sobre o mercado de startups e tecnologia. E para esse papo, estou recebendo aqui o pessoal da New Hack. Começando aqui pelo um habitué, já esteve aqui com a gente sozinho, o Rodrigo Terron, que é fundador da New Hack e do fundo Entry Point. Seja muito bem-vindo. Opa, pô, legal que eu acho que a gente a última vez gravou também aqui em Floripa, não foi? Tenho quase certeza. Acho que sim. É. Acho que foi Floripa. Foi ano passado. Foi São Paulo ou foi Floripa? Com Mas certeza. animado de participar novamente e acho que essa edição do TDC está sendo bem especial. A gente trouxe aqui para Floripa o Fórum de Startup, participei do Fórum Executivo, mais uma edição, virei rockstar do TDC, foi super legal aí, um reconhecimento muito bacana e é uma comunidade gigantesca, então sempre legal falar aqui com essa comunidade, muitos feedbacks bacanas do outro episódio, acho que o trabalho que você está fazendo é super legal, agradeço o convite novamente. E aí hoje, para diferenciar, eu não vim sozinho, eu vim acompanhado. Isso, nós vamos bater um papo, que está aqui com a gente também o Yuri Miyazaki, que é responsável pelos investimentos do fundo Entry Point. Seja muito bem-vindo. Olá pessoal do TDC, prazer, Júlio, uma honra estar aqui com vocês, participando desse podcast, participando desse evento gigantesco, assim, tem sido uma honra estar junto com vocês aí, uma experiência fenomenal. O Terron trouxe, a gente participou aí do Fórum Startups, que ocorreu essa semana, já foi a segunda edição que a gente trouxe aqui esse Fórum Startups para dentro do TDC e tem sido animal, assim, cada vez me surpreendo mais com esse evento, assim, o TDC tem sido uma experiência muito boa aqui pra gente, tem aprendido, conhecido pessoas muito boas, tanto o pessoal do time de vocês, os voluntários aqui que tá com a gente, quanto com os participantes, sim, tem sido fenomenal mesmo. E muito massa, obrigado. sua primeira vez no TDC? Isso, é a segunda vez, a gente participou do TDC Summit. AI lá em Summit, São Paulo e, cara, tem sido muito bom mesmo, tem gostado muito, muito mesmo. Bacana. Os nossos ouvintes já conhecem, sabem que a gente tem uma tradição e já conhecem essa parte do Rodrigo Terron, que é conhecer um pouco mais sobre como que as pessoas vêm para a tecnologia, até para que o cara que está nos ouvindo, assim, como assim o Yuri é responsável pelos investimentos? Será que eu posso também um dia vir a me tornar? Então, conta um pouquinho para a gente, Yuri, como é que foi essa tua trajetória profissional para chegar até aqui? Se foi uma coisa que veio desde casa, desde cedo, ou se, sei lá, caiu de paraquedas na tua frente, na tua trajetória? Não, perfeito. Vamos lá, minha trajetória começa já bem cedo. Desde adolescente sempre quis empreender, sempre tive isso dentro de mim. Não tenho empreendedores na família, mas foi algo que sempre curti. Minha mãe é autônoma, meus avós, enfim, são autônomos, mas ninguém empreendeu realmente de ter um negócio, mas sempre tive isso dentro de mim. Sempre quis trazer isso. Então, desde adolescente já testei alguns negócios, já tive de tudo, já tive uma marca de roupa, já tive lojas, já tive coisas em marketing, já tive de tudo que você pode imaginar. Então, sempre gostei muito de empreender. E também, desde adolescente, eu conheci o mundo dos investimentos em si, também conheci pela internet, enfim, fui conhecendo, e investimento e negócios, né, e empreender tem muito a ver. Então, na época, assim, já me apaixonei por isso também, já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo, assim, desde 9, 10 anos já trabalhava para ajudar em casa, então já tinha uma graninha ali que eu tinha. Não podia investir porque eu era menor de idade, mas eu pedi para meu pai abrir uma conta lá, ele foi investindo por mim, então já comecei a investir já, estudar, analisar empresas, tá nesse meio muito cedo, assim, sempre gostei bastante, foi algo que sempre me vi nisso, sabe? Enfim, o tempo foi passando, entrei na faculdade, hoje estudo na FEA USP, entrei numa faculdade de negócios realmente, ali mais de negócios. E, enfim, trabalhei numa empresa, depois já fui para o mercado financeiro, entrei num banco ali, trabalhando nessa parte de análise de empresas. Então eu fiquei um bom tempo lá, foi bem interessante, aprendi muito, assim, foi uma baita oportunidade, mas sempre para esse lado mais de negócios e, paralelo a isso, sempre gostei muito de tecnologia. Eu estudava muito por conta, acompanhava muita notícia, estudando realmente. Não cheguei a ser um dev de codar as coisas, mas realmente aprendi, estudei, aprendi a codar, vi como que são as bases, estudo muito AI. Então sempre foi algo muito pessoal aqui que eu sempre curti e estudei por conta. E depois desse período no banco, eu sempre sentia muita falta dessa parte de empreendimento, mesmo de empreender. No banco você era funcionário? Isso, era um funcionário lá, trabalhando nessa parte.
de análise de empresas, com intuito para crédito, realmente. Mas sentia muita falta disso, essa parte de empreender. Aí falei, bom, deu meu tempo aqui, qual que é o próximo passo? E pensando nisso, né, empreender, investimentos, são as duas coisas que eu gosto, casou perfeito em Venture Capital. Falei, bom, vou sair daqui, vou para essa área de Venture Capital. Aí decidi sair. Nesse meio tempo, comecei alguns negócios enquanto estava nessa transição, também testei, codei algumas soluções já também nesse meio período. Mas aí foi quando eu conheci o Terron. Ele estava começando a New Hack, estava também se iniciando já ali também o projeto da Entry Point, também já estava se iniciando. E na hora que a gente conversou, deu fit na hora, assim, o que eles queriam construir, que eu acreditava de vida, e realmente que eu estava buscando, e assim, na hora eu me apaixonei pelo projeto, deu super certo aqui, e entrei desde o início, assim, foi uma das primeiras pessoas, foi o primeiro funcionário aqui do fundo, a gente começou já a estruturar esse projeto, assim, então, foi assim que eu fui me envolvendo, alguém que é apaixonado por empreendedorismo e gosto muito de tecnologia, e casou como uma luva aqui dentro do fundo que Deu a gente tá match. olhando, deu match, perfeito ali. Então, Mas Terron, aproveitando, a última vez que a gente conversou, eu lembro que a gente falou só da New Hack. Sim. Como que surgiu o Entry Point, então? Legal. A gente, acho que New Hack continua a mesma coisa, né? A gente se propõe a ser um ecossistema de apoio para esse empreendedor em estágio inicial. Então a gente trabalha com ferramentas, metodologia e educação. Então a gente tem imersões, a gente tem programa de aceleração, pega o cara, leva o cara lá para o Vale do Silício, conecto ele com mentores, conecto ele com empreendedores mais experientes. E aí a gente inicialmente iria ter um fundo pequenininho dentro da própria New Hack. Vamos ter um fundo ali, se surgir uma oportunidade muito boa, a gente faz fazer umas pescarias. faz um investimento, exatamente. E eu estava tocando isso sozinho, só que aí surgiu uma oportunidade de trazer um co-founder, uma pessoa que entrou como sócio tanto da New Hack quanto da Entry Point, que é o Paulo. E o Paulo já estava levantando um fundo um pouco maior. Ele é a pessoa que está há 15 anos dentro da indústria de investimento em startup, tem uma rede até muito melhor do que a minha quando se fala de relacionamento com investidores, a gente chama de LP, né, que é o investidor do fundo. Sim. Então é o cara que põe o dinheiro dentro Ele do não fundo. está muito interessado no trâmite lá da empresa, ele quer saber o que ele vai ganhar do dinheiro. Ele é um alocador, né? Ele vai alocar um dinheiro em 5, 6 fundos diferentes e ele vai acompanhar para ver qual fundo vai performar melhor. É mais ou menos assim que funciona. E aí o Paulo já estava levantando o fundo se chamaria Entry Point, e aí a gente sentou para virar sócios, né? E aí foi essa conversa do tipo, a gente mantém a marca New Hack, ou vira Entry Point, ou mantém as duas marcas. E aí a gente passou por algumas mentorias, conversou com alguns investidores dos fundos, tanto da New Hack quanto da Entry Point. E aí o que a gente entendeu que seria importante, ele falou assim, olha, a New Hack ela tem uma missão de gerar essa comunidade, esse ecossistema, que eventualmente vai surgir startups que a gente quer investir, e vai surgir empreendedores que eventualmente não estão dentro da nossa tese, a gente não vai investir. Só que se o fundo chama New Hack, eu crio uma expectativa. Então esse empreendedor que ele vem, participa de uma imersão nossa, ele vai falar, eu vou participar e vou receber já vai estar mirando no fundo. Exatamente. Então a gente decidiu trabalhar com duas marcas. Então a Entry Point é a marca que faz só investimentos, e aí ela está separado. A gente um Chinese Wall. Né? Exatamente. E a gente pode investir em uma startup que não participou de nada da New Hack, desde que ela esteja na tese. Se você lá viu no mercado, sei lá, veio aqui, conversou com alguém, o cara fez o pitch, você gostou, não é pré-requisito. Exatamente. Só que o contrário é verdade, porque a ideia é que New Hack, no médio e longo prazo, ela seja responsável pelo que a gente chama de um pipeline proprietário. Então hoje chega um empreendedor pra gente, e às vezes ele já chega falando com 10 outros fundos, Sim. Ele já tem uma negociação ali de valuation, de condições, e a gente fala, adoraria investir, mas você está fora da minha tese. Sim. E a ideia é que esse empreendedor ele chegue um pouquinho antes pra gente. Então a New Hack é esse lugar de interação, onde ele conhece, ele se conecta, e aí eventualmente quando ele fala, cara, agora eu estou pensando em captar, aí a gente direciona ele pro Yuri, fala assim, cara, bate um papo lá com a Entry Point, que é o nosso fundo, acho que a gente tem condições de ajudar você nesse momento de investimento. E aí ele vai para uma análise de fundo mesmo. Bacana. E o Terron falou várias vezes na tese. Qual que é a tese do fundo, Yuri? Perfeito. Vamos lá. Hoje a gente é um fundo early stage, tá? A gente investe ali no pré-seed, no seed. Realmente nos primeiros estágios. Assim, nosso BREG, ele é seu primeiro cheque, realmente. A gente é agnóstico de setor, então a gente olha para todos os mercados.
Mas a gente tem um foco muito grande, como eu disse, em startups de tecnologia. Startups que são tech-heavy, a gente olha muito para tech founders. Inclusive é um dos focos também dentro da New Hack. Assim, a gente recebe muitas pessoas de tech lá dentro, por isso tem um fit muito bacana também aqui com o próprio TDC. Então a nossa tese é mais ampla, mas a gente tem esse foco realmente em tecnologia, até por entender também que é onde a gente consegue agregar mais valor. Sim, parte do nossa discussão interna, cara, como que realmente eu ajudo essa startup muito além do dinheiro, sabe? Qual que é o valor que eu posso agregar ali, seja conexões, com expertise. Realmente a gente entende que esse mercado é um mercado que a gente pode ajudar bastante e contribuir muito para as startups. Mas no caso, se o cara já chega falando de investimento, ele já não é muito a praia de vocês. Na verdade, tem uma regrinha ali de tamanho de cheque e de valuation, né? Então, o nome é Entry Point, é porque a gente acredita muito que tem um momento certo para se entrar dentro de um negócio de Venture Capital. A gente tem hoje os nossos investimentos, eles acontecem com valuation de até 15 milhões de reais. Então, se ele chega falando assim, olha, pô, numa análise aqui, a gente vai validar, né? Mas numa análise aqui eu quero captar e meu valuation é 10 milhões, tá dentro. Sou base tecnológica, tá dentro. E aí a gente aloca de investimento algo ali entre seus 500 e 800 mil reais de investimento. A gente pode chegar até 1 milhão de investimento, aí é muito caso a caso. Mas o valuation pra gente importa muito. Se ele vem já muito... Por que o valuation importa, né? Quando a gente pensa no cenário, em especial o americano de Venture Capital, a maior parte das saídas, elas são ainda por IPO. Então essa empresa ela fica gigantesca, abre... ela é listada em bolsa. Mas retém muito tempo. Retém muito tempo, leva às vezes 10 anos. Só que aqui no Brasil a maior parte é M&A. E aí tem um tamanho de M&A. Geralmente as empresas que são compradas aqui no Brasil, elas são compradas ali entre 80 e, sei lá, 160 milhões de reais. Então se eu entro investindo numa empresa que vale 30 milhões logo no começo e ela vai ser comprada, sei lá, por no máximo 60, significa que, no limite, eu vou fazer 2 vezes o investimento num período de, sei lá, 6, 7 anos. Sim. A conta não fecha para o fundo. Claro. Então, na nossa tese eu vou entrar o mais cedo possível, mesmo que o risco seja maior, porque quando você entra cedo, existe uma série de indefinições. Claro, a volatilidade é absurda. Exatamente. Só que, se essa startup ela vai seguindo, faz um seed, um série A, um série B, ou ela é comprada no meio do caminho, eu consigo ter um retorno que gera um resultado financeiro para o fundo e consequentemente, para esse investidor que alocou dinheiro dentro do fundo. No seu ecossistema, provavelmente você até consegue dar esse suporte para ela continuar, né? Exatamente. E aí a ideia é onde vem essa coisa do ecossistema. Então, eu conecto ele... A gente faz isso. Hoje a gente faz reuniões com mais ou menos uns 15 fundos que investem depois da New Hack e da Entry Point. Então a gente vai lá e conversa com eles, por quê? Quando eu tenho uma startup super legal, vou pegar um exemplo, que ela tem uma característica alinhada com a tese da Monax. Então eu vou pegar e vou falar, ô Monax, achei aqui uma startup para você ficar de olho. Ô Kazek, achei uma startup para você ficar de olho. Ô Maia, achei uma startup... Então a gente faz esse trabalho de ser um originador para esses fundos que são maiores. Porque para eles não faz sentido entrar com tamanho de cheque. Então quando você fala da Monax, 1 milhão de reais é muito pequeno para eles. O fundo deles é muito grande. Para a gente faz sentido que o nosso fundo não é tão grande. Tem um fundo de 40 milhões de reais. Então, eu vou fazer ali uns 30 a 40 investimentos no limite. Com esse fundo, né? A gente vai ter outros fundos no futuro. Mas aí faz sentido. Eu entro, acelero esse cara, ajudo ele a chegar no próximo passo e eu introduzo ele para o próximo fundo. Sim, isso é algo muito importante, porque algo que a gente traz aqui, investimento é muito sobre relacionamento. A Ana Rezende da Stella teve no nosso fórum Startup, ela trouxe um dado muito bacana que eles ficam, em média, conversando com o founder ali durante 16 meses até realizar o investimento. Então, a gente trazendo esses founders antes até de um estágio que eles investem é super positivo para eles já irem conhecendo, já irem validando, já irem criando esse relacionamento. Então, é bom para ambas as partes. É algo super interessante. Bacana. Mas o Terron falou uma coisa que me apegou um pouquinho, que você falou sobre a maturidade, né? A diferença do mercado americano, em que as empresas vão a IPO, isso tem a ver com o mercado brasileiro de bolsa, né? Porque ele ainda não é... Ele é um mercado que já está bem horizontal, no sentido que está acessando o investidor mais... já é um mercado de varejo hoje. Perfeito. O mercado, mas ele ainda não é um mercado maduro para financiamento de empresas, né? Dado que esse mercado, que é bem mais robusto, como vocês acham que está hoje o estado do mercado de Venture Capital, do relacionamento com investidores no Brasil? Perfeito.
Venture Capital no Brasil ainda é algo muito novo, né? Então, assim, se a gente olhar hoje, vou chutar uma estatística aqui, mas eu diria que uns 80% dos fundos tem menos de 10 anos no mercado. Então, se um fundo, em média, ele tem 10 anos e 80% dos fundos tem 10 anos, está todo mundo começando ainda. Isso, ele não ciclou ainda. Né? Exatamente. Então, eu acho que a gente é relevante hoje, né? Então, assim, grandes fundos olham para a América Latina pelo tamanho do mercado e pela qualidade do empreendedor. Então, eu diria que, assim, a gente tem excelentes cases, né? E aí, falando de América Latina, a gente tem um iFood, a gente tem o Mercado Livre, a gente tem um Nubank. Então, são cases muito importantes para esse posicionamento, embora seja novo, posiciona bem o empreendedor latino-americano ou brasileiro. Tem alguns unicórnios consolidados já. Né? Exatamente. É muito menos, né? Se a gente olha que em 10 anos a gente teve uns 30 unicórnios e só no segundo semestre do ano passado nos Estados Unidos teve, acho que 40. Então você fala assim, cara, é uma comparação meio injusta. Sim. Só que a gente vem se posicionando, a gente vem se provando. Eu acho que os avanços da tecnologia tornam empreender um pouco mais democrático. Isso é uma coisa que a gente tem discutido muito na nossa tese. O quanto hoje se tornou mais fácil, dado low code, no code, inteligência artificial, você criar um MVP, validar e pôr na rua. E essa era a maior dor, porque às vezes o empreendedor brasileiro ele não tinha o caixa suficiente para aguentar, sei lá, 6 meses de um time técnico para fazer a primeira versão do produto sem faturamento e depois ir lá buscar dinheiro no mercado. Sim. E o investidor, ele quer entrar no momento que ele tem segurança. Ele vai falar assim, pô, esse cara nem tem faturamento, não vou pôr dinheiro. Sim. A gente está caminhando para o momento onde você consegue fazer um MVP gastando pouco, você põe esse MVP na rua, e aí você começa ali a trabalhar essa evolução. A partir desse seed é que eu vou montar uma estrutura que vai consumir mais recursos, digamos assim. Exatamente. E aí você tem um mínimo de validação do que a gente chama de Product Market Fit. Do tipo assim, você entende que aquele produto está alinhado com o mercado, ele atende de fato uma demanda. Então, eu imagino que os próximos anos do mercado no geral, assim, é legal. Tem um outro fator também. Eu comecei a empreender em 2014, por exemplo. 2015 abriu o Cubo. Então, assim, eu costumo dizer que antes de 2015 a gente não tinha nem lugar para falar assim, esse é o lugar das startups. Sim. Você tinha pequenos hubs. Então, acho que aqui, Florianópolis sempre foi um hub muito forte. Belo Horizonte. A Acacia aqui. Mas pouco, né? A Acacia é um pouco mais antiga, mas mesmo assim é tudo muito recente. É tudo novo. E aí você não tinha muitos, o que a gente chama de second time founder, né? Você não tinha muitos empreendedores que criaram um negócio, venderam um negócio, começaram um novo negócio. Então, hoje a gente tem um volume relativamente grande de empreendedores que fizeram suas saídas e aí que estão com novas empresas. E aí essas pessoas têm um pouco mais de facilidade de ter acesso a capital, o que torna um pouco mais rápido. E você tem muito founding team, que significa, assim, muito funcionário, assim, que entrou nos primeiros 2 anos de uma startup que cresceu. E ele sai ali falando assim, pô, quando eu entrei tinha 10 pessoas, eu saí tinha 500. Eu entendi a lógica do 10 para o 500. Vou empreender também. Vou fazer isso também. Então você tem um estímulo muito interessante hoje de formação de novos empreendedores, sabe? Bacana. E como é que funciona essa relação com o investidor? Porque provavelmente, a gente falou aqui, né, vocês estão operando um fundo, mas vocês também têm o conhecimento do mercado de relacionamento do Venture Capital. Hoje, esse investidor, falando menos do fundo e mais do investidor mesmo, ele mudou a perspectiva dele dos últimos 10 anos aqui no Brasil? Ou isso já é um mercado mais antigo, já está mais consolidado e a galera já está mais madura? Não, perfeito. Olhando para o lado do investidor que quer colocar a grana em Venture Capital, a gente viu um movimento nos últimos anos que até alguns LPs ficaram um pouco desapontados com o mercado, porque, enfim, como o Terron trouxe, a dinâmica do mercado americano de startups, de Venture Capital, é diferente da dinâmica do mercado brasileiro. Sim. Se eu simplesmente copiar e colar a forma que eles fazem lá, aqui, a conta dificilmente vai fechar. Assim, porque eles contam que, pelo menos em cada fundo, vão ter um unicórnio que vai retornar o dinheiro ali para os investidores. Coisa que vale o risco de todos os outros. Né? Perfeito, é isso. O retorno está todo nesse um unicórnio que eles vão ter ali no fundo. Trabalham muito com spray and pray, ou seja, se eu investir mais 100, 150 startups, uma vai virar um unicórnio. Sim, eles usam um pouco dessa ideia. Mas quando a gente traz isso para o Brasil, a realidade é outra. O que fez com que alguns fundos ali não retornassem,
Como o Teon disse, normalmente o fundo de Venture Capital tem um prazo de 10 anos ali, tanto para investir, eventualmente depois para fazer o desinvestimento. Por conta de time de mercado, tiveram que esticar alguns fundos, e quando você estica um fundo, a TIR dele, consequentemente, abaixa. Sim. Então, por conta de algumas dessas dinâmicas, acabou-se alguns LPs se desanimando um pouco, porque não tiveram retorno esperado, prometido. E o Terron falou de 5, 6 anos, né, para desinvestir de o seed. Se você já faz um investimento maior, deve ser ainda maior o ciclo, ou não, é menor, quanto maior o... Depende a série do mais- estágio, mas assim, no geral, o meio padrão de mercado são fundos de 10 anos, Sim. onde você investe nos primeiros 4 ou 5, e você começa ali a partir do 4º, 5º ano a desinvestir. Então é onde você... uma empresa foi comprada, uma empresa... Ou eventualmente, a gente entra no pre-seed, né? Então, às vezes, o cara chega no Série A e o founder chega e fala assim, cara, eu queria comprar a participação de vocês aqui porque a gente está sendo diluído, eu quero manter aqui minha participação. Então, geralmente é isso. A gente imagina que, por exemplo, o nosso fundo vai ser ali um pouco menor. A gente criou um fundo de 8 anos, que ele pode ser estendido até 10, mas a ideia é só fazer o investimento em 4 e desinvestimento em mais 4. Entendi. Perfeito. E toda essa dinâmica então acabou te estimulando, óbvio, teve muitos fundos que performaram, que são os fundos Series A hoje, mas acabou tendo um pouco dessa visão. Mas assim, no geral, por conta do time de mercado, com AI, a gente vê que realmente voltou aos olhares ali para startup, realmente tem pessoas ali que já estão voltando a olhar, querendo colocar a grana de volta ali, assim, tem vários perfis também de investidores, como por exemplo o Theon trouxe. Hoje a gente tem pessoas que já empreenderam, fizeram exit, por conta de ter passado por essa trilha, gostam muito desse mercado e já estão colocando uma grana, então já foi surgindo esse novo perfil de investidor. Tem 2 fatores assim que influenciam muito, né? Um é a questão da taxa de juros. Então hoje... Eu até ia citar, enquanto você falava, pensando, mas se eu tenho uma linha reta lá, né, que quando eu já trabalhei em corretora de valores, e a gente dizia, o nosso maior algoz é aquela linha reta que nunca para de crescer, Perfeito. do CDI, né? Era que todo dia ela nos espanca. E agora essa está inclinada para cima, né? Exato. Muito tempo de taxa, e no mundo. Porque antigamente dizia assim, Não. não, isso é terceiro mundo, é mercados emergentes. Não, agora no mundo, até nos Estados Unidos a taxa base é alta. E aí fica confortável você não... Por que eu vou tirar meu dinheiro aqui e investir numa empresa que pode não dar certo? Só que por um outro lado, tem um acontecimento interessante agora também, que é esse momento de inteligência artificial, onde... Sim. Então, o investidor, ele fica ali, cara, puta, mas eu vou deixar o dinheiro parado, mas agora é hora de entrar porque eu não posso perder essa próxima onda. Um sentimento de custo de oportunidade crescente. Né? Exatamente. Isso vai crescer mais, assim, porque tem várias teses de startup que, sei lá, 5 anos atrás não era tão possível executar e agora com os avanços tecnológicos passa a ser um pouco mais possível. Então, por exemplo, tudo que você olha agora de atendimento, né? Eu lembro que 2016, 2017 veio aquela super onda dos chatbots e que vai mudar o atendimento, só que a tecnologia não estava tão pronta. Então, você tinha um Tropeçou chatbot, bastante. O você tinha chatbot que tropeçou num monte de coisa. e você tinha que treinar ele ali quase que pergunta e resposta. E falou, pô, esse chatbot é meio burro. Não, a gente dizia que era um livro-jogo. Lembra aqueles negócios de livro-jogo? Escolha a opção A, vá para a página 40. O chatbot era isso. E você tinha que fazer aquela árvore gigantesca, né, de decisão ali, Jesus Cristo, para aquilo funcionar, né? Aí agora com o LLM, você tá super fácil de você automatizar um processo de atendimento. Então, Mas tem um risco. Porque a LLM é uma porta aberta. Né? Tem esse problema, né? Você bota você não controla. Exato. Então ainda tem... E aqui no TDC a gente fala muito sobre isso. Eu tive até alguns episódios sobre isso. O quanto que ainda há uma dissonância entre as equipes técnicas trabalhando na implementação de IA e o empreendedor querendo fazer soluções na outra ponta. Vocês enxergam isso também lá ou isso é uma preocupação mais do lado técnico? Não, eu acho que tem. Eu até falei ontem no fórum executivo um pouco assim que tem um dilema dentro da inovação, que é o dilema da inovação incremental versus a inovação disruptiva. E eu vejo que muito empreendedor, ele quer fazer a bendita da inovação disruptiva, porque é a que vai dar PR, é o que vai dar mídia, é o que vai ajudar você a captar mais. Só que eu entendo que nesse momento que a gente tem de solução prática com IA, é excelente para uma inovação incremental. Então, se você começa ali, departamento por departamento, ganhar produtividade, melhorar processo, é menos sexy.
Sim. Você falar assim, melhorei aqui um pedacinho do meu atendimento. É menos sexy, ninguém... Mas é pé no chão pra caramba. Né? Mas é pé no chão, e aí você ganha 15% ali de eficiência a mais. resultado. Dentro de um processo específico, você começa a ancorar uma mudança no resultado da companhia como um todo. Então, eu acho que esse momento agora é assim, testa o que é muito disruptivo, olha, cria um processo de, cara, como que eu fico por dentro, só que começa a colocar a IA nesses processos um pouco mais incrementais, assim, né? Melhor ali, às vezes... Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa, por exemplo, que faz suporte técnico em lojas. Negócio bem velha economia. E aí ele falou, cara, eu tinha um problema porque a padronização de resposta do técnico quando alguém abriu um chamado era muito ruim. Então agora, quando chega o chamado, eu jogo no LLM e eu dou para ele uma possível resposta. E aí ele copia e cola aquilo e manda. Tipo assim, é bem... Sugestivo. É um processinho, só que ele falou, cara, esse processo aumentou meu NPS... os clientes começaram a notar que veio com mais qualidade, e o cara começou a escrever melhor. O técnico que respondia ali o chamado passou Ao invés dele interpretar, ele já ganhava uma interpretação antecipada e se esforçava melhor nessa resposta. Exatamente. Né? Então é incremental. Provavelmente não vai sair nenhuma matéria falando sobre isso. Sim. Só que você melhorou um pouquinho do atendimento, você melhora a empresa. Mas dependendo até do mercado que você estiver atuando, esse pode ser um ponto-chave de virada para aquele mercado se tornar competitivo, por exemplo. Perfeito. E o teu produto, talvez, como você falou, ele não é sexy, mas ele tem um entregável de alto valor. E isso aí, quem está lá na ponta, o empreendedor que nem você falou da velha economia, né? Ele está olhando a planilha dele, está olhando a fatura. Faturei, não faturei? Ele vai dizer, faturei mais? Como assim? Sendo aqui, querido, como é que é esse produto aí teu? Vamos fechar negócio. Me explica essa IA aí, né? Eu quero saber, porque agora eu gostei. Eu gostei porque eu tô ganhando dinheiro. E eu acho que assim, a gente trabalha com tecnologia, assim, a gente é muito habituado a ter que lidar com essa ansiedade por parte, né, das empresas de querer o disruptivo. Não, mas eu quero aqui uma coisa mega... E a gente tem visto uma tendência muito grande de startups que estão atuando mais nessa esfera do incremental, de assim, pequenas melhorias no processo comercial, pequenas melhorias no processo de suporte, e isso tem dado um resultado maior. Tem gerado receita para a startup, receita para a empresa, melhorando a vida do cliente final lá na outra ponta. Acho que essa dica é fundamental para quem está ouvindo a gente, que tem esse interesse, né? Porque tem muito desenvolvedor que sonha em ser o empreendedor. Perfeito. Né? Aqui na empresa eu tive uma ideia, sempre a super ideia, né? Que vai revolucionar o mercado e talvez seja melhor ele dar 2 passos para trás e ver se ele não pode melhorar o mercado antes de querer revolucionar ele. Né? Não, essa abordagem é a que eu mais recebo. Assim, cara, eu tive uma ideia aqui, algo que o Uber poderia ter feito e o Uber não fez, e eu tive essa ideia. E aí eu falo, mas você é da indústria? Você... tipo, como que você vai fazer algo mais relevante que o Uber? Então, às vezes é isso. E aí você tem uma tendência muito nova no mercado, que é a tendência do micro SaaS, de pegar ali e falar, vou melhorar aqui o atendimento do médico da clínica particular. Sim. Tipo, é super específico. De fonoaudiologia. É isso. Aí você vai lá e melhora... Mas só fono. Esse é o meu foco. Eu tenho um case, eu sou advisor de uma startup que é muito legal. Eles começaram como infoproduto para nutricionistas. Aí foi evoluindo, virou uma escola de negócio para o nutricionista, fizeram uma plataforma, criaram uma plataforma que virou um software para melhorar o atendimento do nutricionista com seus pacientes. Hoje tem 100 mil pacientes lá dentro, acho que, 4 mil nutricionistas. Cara, o negócio vai faturar esse ano mais de 10 milhões. Negócio simples. Tipo assim, não tem nada de disruptivo. Aí agora que eles falaram, cara, a gente está pensando em pôr um agente de IA lá dentro para automatizar algumas coisas. Então acho que o pessoal tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa de olhar muito para a inovação disruptiva e olhar mais, sentar com quem é o cliente, né? E falar assim, cara... Ouvir ele um pouquinho, talvez. Ouvir muito. O que eu posso fazer aqui para melhorar 2%, 3%? É isso. Bacana. Mas eu acredito que a galera que está ouvindo a gente agora bateu aquela coceirinha. Diz assim, a gente falou de dinheiro, a gente falou de oportunidade, mas como concretamente alguém pode ir lá e buscar financiamento a partir dessas estruturas? Porque provavelmente, como você falou, né? A gente tem o fundo, mas a gente também tem um ecossistema por trás. Hoje, e vocês estão, como vocês estão atrás hoje, né, trabalhando muito, o cara muito no começo, Perfeito. meio que
torna isso muito horizontal. Eu tô lá, eu sou um empregado de uma empresa, eu tenho uma ideia, talvez eu pudesse estar conversando com o Theon. Existe um conjunto de pré-requisitos que você possa dizer assim, cara, faz isso aqui primeiro e depois vem falar com a gente? Legal, vou deixar o Yuri. O Yuri, que é o homem do dinheiro, vou deixar ele falar um pouco o que ele olha, né? E o dia a dia do Yuri é muito esse, né? De marcar ali um papo, fazer uma primeira reunião com o empreendedor e entender se ele tem esses pré-requisitos. Então, Yuri, conta um pouquinho do processo. Não, perfeito. Vamos lá. Quanto ao processo, assim, por conta da gente entrar muito cedo, a maior parte, 90% eu diria, nosso trabalho é conhecer a pessoa, é conhecer o founder ali, entender um pouco da experiência dele, entender um pouco o founder market fit, que a gente fala também, que é o ponto que o Theon trouxe, tá, mas você vende esse mercado do Você Uber? entende esse mercado no que você Sim, está querendo sim. inventar moda Sim. nele, né? Então, não necessariamente a pessoa, putz, tenho 20 anos de carreira nesse mercado, mas não, tá, eu entendo como que funciona um pouco ali o mercado, eu entendo bem o mercado a ponto de entender o problema e o tamanho desse problema, para quem quer esse problema. Então, um pouco do que a gente busca nos founders é principalmente isso, conhecimento de mercado. Isso. Meio que uma palestra que eu fui uma vez que o cara disse assim, quero fazer uma solução para caminhoneiros. O que você faz? Eu sou um caminhoneiro. Perfeito. Tá financiado. Provavelmente ele conhece o problema. Sim. Eu acho que isso às vezes falta, né? Às vezes o cara... Às vezes não, eu vi um caminhão passando na frente da minha casa, eu acho que eu sei como resolver o problema. Na hora, eu vi o caminhão passar, na hora veio a ideia. Eu sou um gênio, eu sou maravilhoso. Então, perfeito, é isso. É entender como funciona a dinâmica do mercado, quem que é o cliente que ele quer atender, qual que é a dor realmente dele, se essa dor é relevante ou não. Então, é esse nível de conhecimento de mercado que a gente procura realmente, assim. É porque eu praticamente vejo o mercado como um tabuleiro de xadrez, assim. Ele não precisa dar um checkmate ali, mas ele precisa ver as peças se movendo e saber jogar. Então, uma pessoa que conhece o mercado, conhece os players, conhece as pessoas que estão nesse mercado, vai conseguir desenvolver bem no longo prazo. Até porque o jogo é lento, né? Sim, Você o jogo não é adianta a lento. gente achar que ele vai ganhar no cheque pastor rápido, assim. Não, vai demorar, vai ter que construir, né? Tem que ter paciência, tem que ter estômago, né? Pra aguentar. Isso provavelmente vocês avaliam também, né? Será que essa pessoa tem o estômago necessário? Ou porque o Brasil tem uma tradição do empreendedor de ocasião, né? Que tem muito CNPJ aí, que é o eu empresa. Fui demitido, peguei uma grana, vendi um terreno que era da minha mãe, tô com uma grana aí, vou abrir um negócio. Com o crescimento e o maior popularização do mercado de startups, tem uma galera que veio desse background querendo inserir nesse mercado. E às vezes, talvez seja importante também dizer que vai precisar de resiliência e até entender que um fundo entrou, ele vai querer sair, né? Sim. Então, essa é uma questão muito que a gente fala no dia a dia, né? Então, assim, qual a diferença de eu abrir uma startup e eu, sei lá, abrir Bolo de pote. um bolo de pote? Eu abrir uma franquia, sei lá, do Oakberry e vou vender açaí pra galera. É que a startup, ela tem como premissa uma questão de dominância do mercado. É de você escalar rápido, porque você está desafiando o status quo. Então, assim, o Uber, quando veio, por exemplo, chegou aquela hora da perseguição dos táxis. Né? Se o Uber não fala assim, cara, eu vou continuar e domina o mercado, ele morre. E sempre uma startup está desafiando o que é o atual. Então ela está chegando, o iFood está chegando, aí começa todo mundo a tentar sabotar, porque fala, cara, esses caras estão crescendo. Como que a gente pode ganhar velocidade? Então a startup tem um pouco disso, ela precisa crescer rápido. Para crescer rápido, ela precisa ter acesso a capital. E para ter acesso a capital, tem que ter todos esses elementos que o Yuri falou. Mas tem duas coisas que a gente olha no founder que são muito importantes. Um é a capacidade dele de agregar boas pessoas, sejam sócios ou sejam colaboradores. Então, quando a gente está bem no começo ali, às vezes chega o founder e ele tá sozinho, ou tá ele mais um, e aí a gente fala, cara, será que esse cara vai conseguir montar um time? Porque para fazer isso que ele tá falando, ele vai precisar ter 200 pessoas. Ele vai conseguir gerir esse público. E a segunda, como eu sou o primeiro investidor, eu vou avaliar se ele tem a capacidade de fazer a próxima rodada. Então, assim, será que se eu pôr aqui 500 mil na mão dele, daqui 18 meses ele vai conseguir levantar 5 milhões? Porque se eu colocar 500 mil e ele não conseguir fazer a próxima rodada, isso é ruim. E aí entra um pouco do que você falou, né? Às vezes o investidor, ele vem muito sonhador de literalmente vender o sonho, mas sem levar em consideração que ele está pegando o dinheiro de um fundo e que ele precisa retornar esse dinheiro. E ele está ali, não, porque é a minha ideia, porque é a minha ideia, porque é a minha ideia. Na paixão. E aí você fala, cara, legal, mas o que você enxerga de saída? Ah, não, mas como assim saída?
Não, Você vai me porque abandonar no meio? Eu achei que era casamento e você quer só é isso. um relacionamento rápido. E é exatamente isso. Aí o cara fala, cara, não parei pra pensar nisso. E esse é um erro muito grande dos founders, de não entender que ele precisa me convencer que em 4 anos ele vai me devolver esse dinheiro. Ele tem que me convencer que eu vou colocar 500 e vou tirar, sei lá, 3 milhões, 5 milhões. Por mais que seja de risco, o plano dele tem que conter isso. É, né? no mi- Pode dar errado. no meio do caminho, mas se você nem pensou, a chance de dar errado é gigantesca. E muitos founders não pensam, literal, assim, ele tá ali do tipo assim, na cabeça do negócio, não, eu preciso de 500 mil, preciso de 500 mil, se eu não pegar 500 mil eu vou quebrar. Só que ele não tá criando um plano pra falar assim, cara, eu vou usar esses 500 aqui, e aí eu vou pegar 2 milhões daqui 18 meses, e esses 2 milhões vai virar 7, e aí eu volto pra compra a tua parte, te devolvo o teu dinheiro, e o teu fundo continua a existir pra ajudar o próximo empreendedor, porque o objetivo é esse, né? Eu tô te emprestando esse dinheiro, eu sou um fundo, eu tenho, por exemplo, no nosso caso, eu tenho 40 milhões aqui no caixa. Eu preciso escolher 40 negócios, não é exatamente isso, mas perto disso, que tem o maior potencial de me devolver uma rentabilidade para que daqui a pouco eu consiga montar outro fundo para ajudar o outro empreendedor, porque sempre vai ter um empreendedor começando que ele vai precisar do recurso. Se eu aloco errado, se eu erro nas 40 empresas, Matou. eu nunca mais consigo pôr um fundo de pé. Sim. E às vezes o cara acha que a gente é mal, né? O investidor é mal, porque o investidor não vai investir em mim. O investidor não quis nem ouvir direito a minha ideia. Mas a gente tem uma preocupação, porque a gente também tem investidor. Eu preciso... O cara que investiu no fundo, ele tá o tempo todo olhando e falando assim... Você é um passo de um ecossistema muito mais complexo. Né? Exatamente. Sem dúvida, você está facilitando uma ponta. Mas, Terron, Yuri, o papo ótimo, correu muito rápido o tempo. E eu não queria ir para os nossos finalmente sem vocês falar, porque agora a gente falou, né, pré-requisitos, beleza. Talvez o cara tá pensando, ouvindo a gente, eu preciso de ajuda. Eu cheguei à conclusão de que eu preciso de ajuda. Vocês têm formas de ajudar essa pessoa que tá na ideia? Eu sou um técnico muito bom e eu acho que eu poderia fazer, mas eu ainda talvez não tenha nem a ideia direito, mas eu tenho uma noção maior. Como vocês têm alguma coisa para ajudar essa galera? Com certeza. Acho que primeiro eu convido todo mundo a fazer parte da comunidade da New Hack. Então, se você entrar lá no newhack.circle.so, você já tem acesso a mais de 1.000 fundadores que estão ali trocando entre eles, ajudando. E aí a gente tem uma série de outras iniciativas. Eu vou deixar o Yuri falar um pouquinho das iniciativas que a gente tem dentro da prateleira, né, da New Hack. E, cara, a gente está sempre muito aberto a trocar com os founders, a entender, a conversar. Óbvio que tempo, às vezes, é limitado, então, por exemplo, às vezes o pessoal quer muito o tempo do Terron, e às vezes eu falo, cara, mas você já entrou na comunidade? Não. Você já mandou uma mensagem na comunidade? Não. Você já interagiu com outro founder? Não. Então, é difícil, porque o meu tempo, ele é da New Hack, eu não consigo associar meu tempo diretamente a todas as pessoas. Mas a gente cria formas das pessoas acessarem o que a gente consegue, obviamente, levantar, né? Exatamente. Não, perfeito. Acho que é legal falar também que a comunidade é algo 100% gratuito. A gente traz aulas, a gente traz empreendedores que já passaram por essa trajetória para fazer um bate-papo com o pessoal, tem tudo gravado lá. Então a comunidade seria essa nossa porta de entrada para quem realmente quer conhecer, está começando. O principal, a gente está investindo bastante realmente criar valor para esse pessoal lá. Sim, pessoas já viraram sócios, já fecharam negócios lá dentro, então seria essa porta de entrada. Além disso, a gente tem alguns eventos que a gente faz presencialmente, a gente valoriza muito, sim, criar ambientes que você possa conhecer pessoas, se desenvolver, aprender. Então a gente hoje trabalha com alguns modelos de evento, a gente tem um evento que chama Startup Night, que é um evento de uma noite mesmo, onde a gente traz ou uma palestra ou uma rodada de mentorias ali para os participantes e também traz um happy hour ali também para ter essa troca, o pessoal poder se conhecer. Um ambiente mais leve para fazer isso. Perfeito, é isso mesmo. É também um evento gratuito que a gente traz ali para o pessoal ter esse acesso. A gente faz alguns eventos, como por exemplo, o Fórum de Startups aqui dentro do TDC. Sim. A gente tem o New Hack Journey. O New Hack Journey já é um evento bem mais trabalhado, é uma imersão ali de 2 dias, onde a gente busca realmente trazer algo bem completo e prático para os participantes, para as startups. Então a gente traz desde palestras, painéis ali com nomes que a gente vê que são referências em alguns assuntos mais estruturais dentro de uma startup, como produto, investimento, go-to-market, construção de times. A gente também traz umas dinâmicas de mentorias lá dentro. Então a gente tem tanto mentoria individual quanto mentoria em grupo, onde a gente faz mapeamento de cada pessoa antes do evento. Então
Por exemplo, eu entendo o seu momento, o que você quer, o que você está buscando, quais são suas dores, para a partir disso eu conectar com algum mentor aqui da nossa rede, que já tem experiência ou no momento que você está, na área que você está atuando, para realmente conseguir te ajudar de forma mais prática, encurtar caminho, conectar. E, além disso, para finalizar, a gente tem uma competição de pitch lá dentro, onde a gente traz premiação também dos participantes e traz pessoas de mercado realmente para dar um feedback acerca do negócio, porque assim que a gente entende que feedback transparente é super importante, assim, para se desenvolver, para conseguir pegar uma visão que você não está tendo, porque às vezes está tão apaixonado, que não tem outro, né? Você está tão apaixonado pelo negócio e não está vendo alguns riscos. E, inclusive, o nosso trabalho como fundo é olhar todos esses riscos. Sim. Não ficar só dando tapinha nas costas, né? Porque o cara acha que ele vai receber muito, nossa, como você é incrível, você é um gênio. Parabéns pela tua ideia. E no final do dia isso não gera tanto valor quando não dá gera investimento. Quando eu falo, tem isso, risco, então a gente busca trazer isso para dentro dos eventos também. E além de outras várias iniciativas, a gente tem o Lab, que é um programa de aceleração de startups, que a gente está 3 meses junto com elas, tem missão no Vale do Silício, enfim, a gente está... O cardápio está bem recheado. Sim, é criar um ecossistema que possa ajudar em todos os estágios, desde quem está começando, quem já começou, quem já está rodando há mais tempo. Então a gente busca realmente ajudar em todas as etapas e criar valor, sim. A gente também tem muito essa parte de give back, né? O Terron já empreendeu, o Paulo também já empreendeu e a gente tem muito disso também. Assim. Eles sempre falam pra gente, eu quero criar aquilo que eu não tinha quando eu comecei a empreender. Então a gente busca realmente trazer isso pro pessoal ali. Bacana, sensacional. Acho que deu para dar uma geral bacana. 360. Assim. Praticamente em torno desse assunto, assim, o tema do mercado de startup. Eu acho que ainda ele é muito difícil da pessoa que está fora entender e acessar. Parece que está muito longe dela, né? Mesmo quem tem essas capacidades que a gente falou. E para fechar, aqui no Tem Tempo para Pergunta, o Terron já sabe, e a novidade para o Yuri, a gente sempre pede que vocês deixem algo que vocês carregam na mochila de vocês, que pode ser uma mochila metafórica, uma dica cultural, que pode ser um livro, um filme, um documentário, alguma coisa que vocês acham que vai adicionar para a nossa audiência, e que também, ou se você quiser ir para outro tema, não tem problema, mas ou ligado ao tema do que a gente falando. Vou dar um tempinho pro Yuri começar com o Terron. Eu ia falar, começa pelo Yuri, que eu já respondi uma vez. E eu tô tentando lembrar o que eu respondi da outra vez para não falar parecido. Mas não tem problema, porque a audiência cresceu bastante naquela época, então provavelmente fica o convite aí para você que nos volta lá assistir o primeiro episódio do Terron, que foi muito legal também. Boa. Eu acho que a gente está no momento assim, eu empreendo há 10 anos com tecnologia, com inovação e nunca a quantidade de informação foi tão rápida, né? Então acho que hoje a gente tem uma oportunidade de realmente trabalhar com as LLM como um copilot, né? Então eu tenho usado muito as próprias ferramentas como forma de estudar, né? Tenho feito muitas perguntas bem específicas ali e colocando isso como uma extensão do meu aprendizado. O que eu vejo como talvez uma recomendação legal é um livro que eu não terminei de ler ainda, mas eu comecei a esboçar, que ele chama A Singularidade Está Cada Vez Mais Próximo, ou Está Mais Próximo. Que é um livro antigo, que ele teve uma releitura agora, que ele fala muito dessa questão do impacto da inteligência artificial, tanto dos pontos positivos, quanto dos pontos ali, eventualmente, críticos, né? Então, a questão ética, questão legal, Regulamentação. É isso. Regulamental. Regulamental, talvez, isso. Não sei se é essa palavra, mas é por aí. Aquele singularidade está perto e agora está mais perto. Está ainda, mais perto, né? porque está aí, está na porta. Acho que esse é um livro legal para a galera. E assim, todo o processo ele é meio cíclico, né? A gente vive em ciclos, as coisas voltam. E eu gosto muito, esses dias eu peguei e assisti de novo, acho que pela 20ª, sei lá, já vi umas 50 vezes, aquele discurso do Steve Jobs em Stanford em 2005, né? Que ele traz muito essa questão da conexão dos pontos, ele traz muito a questão até da necessidade do equilíbrio, a questão de valorizar aquelas coisas que você aprendeu lá atrás, que você nem sabia que você ia usar e que agora pode se tornar uma ferramenta. Então, você observar esses sinais que estão sendo comunicados, você observar, acho que é um momento muito da gente fazer releituras. Então, se você cria esse hábito de analisar o que está acontecendo e conectar esses pontos agora, eu acho que você se diferencia bastante. Bacana. E você, Yuri, o que você vai deixar para nossa audiência? Não, perfeito. Indo nessa linha de empreender, eu gosto muito de livros também, eu leio pra caramba. Eu queria deixar a recomendação aqui, acho que foi o segundo melhor livro que eu li na minha vida, chama Poor Charlie's Almanac. É o livro do Charlie Munger. Não tem a ver especificamente com startups, tem a ver com negócio mais geral, mas o Charlie Munger, para quem não sabe, ele é
Ele foi sócio do Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, assim, uma grande referência de negócio para mim. Ele traz algo muito bacana nesse livro, que é uma espécie de eles juntam todos os discursos que o Charlie Munger já fez, que ele não chegou a escrever o livro, mas todo esse discurso ele traz algo muito interessante, que é realmente ter uma visão muito ampla assim, de negócio. Assim. Ele fala que para quem é um martelo, todo problema ele resolve dando uma martelada ali. Para ele, todo problema é um prego. Ele traz essa visão mais holística das coisas. Ele sempre fala para estudar outros tópicos, como desde biologia, física, realmente para você ter uma visão mais ampla. E acho que para quem está empreendendo em tech, ter essa visão mais ampla de mercado no geral é muito bom, assim, porque a gente vê que realmente techs dá para aprender ali, frameworks, as próprias LMs, os materiais de construção são iguais, mas você ter essa sacada de mercado, entender, ter uma visão mais ampla, entender qual que é o problema, é muito importante. Se você trazer isso, ter essa visão um pouco mais holística de negócios, é super importante. Não li nenhum livro que traz isso dessa forma como o Charlie Munger traz, sabe? Então, para quem quer empreender, quem está na área de tech, isso é muito importante, assim, você conseguir ampliar sua visão do que olhar só para um produto, assim. Então, Ter repertório. Né? Sim, ter repertório. Isso mudou uma chave muito grande na minha mente, é um livro muito bacana que eu queria deixar para vocês. O segundo melhor livro que eu li na minha vida. Bacana, bom demais. Terron, queria agradecer Obrigado mais pelo uma vez convite. a presença. Yuri, muito bom te ter Obrigado. aqui pela primeira vez. E para a galera que quiser se conectar com você, vocês querem deixar um link, uma rede social para a galera? Com certeza. Acho que para NewHack, @NewHack no Instagram, enfim, todas as Não redes tem sociais. Entry Point, a gente tem um trabalho um pouco mais focado no LinkedIn, então tem lá Entry Point como canal para interação com o fundo. Pô, quero aplicar para o fundo. Entra lá, entra no site, tem o formulário. Você terminou o formulário, você já tem um link para marcar uma reunião com o Yuri ou com alguma outra pessoa do fundo. E em rede social normal, @Rodrigo Terron em todas. Perfeito. Yuri Miyazaki também. Miyazaki é MIYAZAKI. No LinkedIn, fica à vontade para me chamar lá. A gente bate um papo. Se precisarem de alguma coisa também, fico super à disposição. Só me conectar lá. Bacana, foi um papo incrível. Agradeço bom. mais uma vez aos dois. E para você que nos acompanhou até agora, fica o convite para assistir os outros episódios, para resgatar o episódio do Rodrigo Terron. Foi um episódio incrível. E também a se inscrever no nosso feed para receber toda quarta-feira às 18 horas tem episódio novo. E se você quiser ver esse papo em imagem, temos um canal no YouTube que você pode dar o seu like, pode se inscrever, acionar o sininho e também compartilhar os nossos cortes, que é uma maneira legal de atrair mais pessoas para esse ecossistema, saber mais sobre startups, sobre fundos, sobre investimentos. E eu, obviamente, que eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.